Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais esse nosso estudo promovido pelo CETREL, Centro Espírita Terceira Revelação Luz e Verdade. Nós estamos atualmente estudando o livro O Consolador, a Luta do Espírito. É um livro da psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Ele é um livro que foi terminada a produção dele em 1941, porém ele foi só editado em 1943. Esse tempo, o órgão passava por um processo, vamos dizer, Segunda Guerra Mundial, e nem sempre a obra ali acabada, ela conseguia entrar em produção no lançamento. Então, existe sempre essa dificuldade, algumas pessoas falam 41, 43, mas efetivamente, né, ele foi lançado a partir de 1943. Ele é um livro de perguntas e respostas, perguntas que foram elaboradas ao tempo ele tem pela FEB e remetidas à psicografia, ao nosso irmão Emmanuel. Emmanuel, através da psicografia do nosso irmão Francisco Xavier, nos trouxe essas respostas que tanto nos ajudam, dando um pouco mais de luz às verdades que nós encontramos dentro das obras fundamentais da doutrina espírita. O livro ele não pode, em nenhum momento, ele trabalha precisamente com tudo aquilo que nós temos de base ali dentro da codificação espírita. Então, ele é um livro de apoio muito sincero, muito pronto, no sentido de trazer para a gente realmente um pouco mais de luz a tudo aquilo que é estudado nos livros fundamentais. Atualmente, nós estamos praticamente iniciando um capítulo novo, que é o capítulo 2.5, que tem como tema principal evolução. Obviamente, né? A evolução ela é vista no sentido da própria doutrina espírita, quando nós iniciamos a nossa conversa, nós falamos que nós estamos estudando esse livro, a luz da doutrina espírita. Portanto, ele, nesse tema evolução, ele vai trabalhar uma série de outros tópicos, né? E o primeiro tópico que ele trabalha é o tópico 2.5.1, que é relativo à dor. Essa nossa mestre guia que nos traz, né, ao caminho todas as vezes que nós ali nos afastamos da lei de Deus. Lembrando que, como nós estamos em tópico chamado evolução, nós estaremos trabalhando praticamente ali nas perguntas de 132 dos espíritos que trabalham com referência à encarnação dos espíritos, encarnação, e o objetivo ali da encarnação, né, Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de nos fazer progredir, ou seja, estaremos trabalhando com o progresso, nosso progresso, caminhando até chegar lá a 167 e adiante, onde não 167 nós já não vamos trabalhar com a encarnação, mas com a reencarnação. E a reencarnação também, segundo Kardec, ela tem como resposta aprimoramento progressivo. Ou seja, é algo que não dá para fazer numa encarnação só, mas em processo reencarnatório, nós vamos nos evoluindo, nós vamos progredindo e vamos evoluindo. E lógico que há uma série de perguntas, e dentro dessas perguntas há critérios, né? E esses critérios são aqui mais aprofundados. Semana passada nós trabalhamos com a dor. A pergunta foi, entre a dor física e a dor moral, qual das duas vai vibrar mais profundamente no espírito humano? Trabalhamos com a dor física, trabalhamos com a dor moral, e hoje nós vamos iniciar a pergunta 140. Porém, antes de a gente iniciar essa pergunta, vamos agradecer a espiritualidade da vida, que muito antes de estarmos aqui reunidos, proporcionou que pudéssemos estabelecer onde quer que nós estejamos, através do fluido cósmico universal, essa corrente de sintonia. Corrente essa que vai nos permitir que estejamos dentro da mesma sintonia vibratória e, portanto, ali, assistidos, cada um de nós, pelo seu mentor, pelo seu guia e pelo mentor que coordena esses trabalhos, que dirige esses trabalhos. A espiritualidade amiga, através dessa corrente mental, dessa sintonia que vamos estabelecer, vai permitir que nós possamos estabelecer nessa sintonia o aprofundamento em que nosso irmão humano nos oferece, com essa resposta que ele traz aqui para nós, e que nessa síntese permite que nós juntos
possamos refletir e compartilhar o que cada um de nós conseguiu angariar, realizar em nossas existências, em nossas experiências, em nossas vivências. Isso, nesse aspecto, compartilhamento, vai possibilitar que nós vamos construindo um entendimento melhor sobre todos os assuntos referentes a Deus. Agradecidos, então, à espiritualidade amiga, aos nossos guias e mentores individuais, ao mentor desse trabalho, aos espíritos que nos acompanham e inspiram. Vamos iniciar os nossos estudos da tarde de hoje com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos de todo mal, e que assim seja, graças a Deus, graças ao nosso Deus. Bom, gente, então, como eu estava comentando, hoje nós vamos começar a pergunta 240. Vamos compartilhar a tela, que a gente possa ler essa pergunta e refletir um pouco a respeito dessa. Olha que pergunta interessante, bem curtinha, né? Perguntas curtinhas, normalmente, respostas são mais longas, né? De algum modo, pode-se conceber a felicidade na Terra? Olha que pergunta interessante, né? De algum modo, pode-se conceber a felicidade na Terra? Ou antes de abrir a resposta, essa pergunta, na verdade, ela é uma pergunta que ela vai trazer para nós, com certeza, uma síntese, mas ela é uma pergunta que nós já temos uma certa familiaridade com ela. Eu não lembro o texto todo agora, mas eu lembro que dentro do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trabalha sobre a segunda bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos que serão consolados, ou bem-aventurados aqueles que sofrem, né, e encontrarão o consolo. Essa pergunta, ela é trabalhada ali nas instruções dos Espíritos, é feita uma pergunta muito semelhante, né, que é: a felicidade não é deste mundo. Essa pergunta, se não me engano, foi respondida por François Madeleine, eu não lembro o primeiro nome dele, acho que é Nicolas François Madeleine. E eu não lembro o número que está lá, mas o nosso irmão ali, ele dá realmente uma instrução assim maravilhosa. Ela não poderia estar realmente em outro lugar que não fosse exatamente no capítulo 5, que é um capítulo que vai trabalhar exatamente sobre a justiça das aflições, que vai falar de um Deus soberanamente justo e bom. Bom, porque permite que nós podemos semear, nós semeamos o que desejamos, ou bem ou mal, temos o nosso livre-arbítrio, porém é justo, porque a gente só pode aquilo que a gente semeia. Lógico que ali, nesse texto todo, ele vai trabalhar sobre a misericórdia divina, que cobre a multidão de pecados, e ele vai nos apresentar esse Deus justo, soberano, bom, misericordioso, vai nos desmistificar daquela ideia que nós tínhamos ali arraigada dentro de nós, de um Deus de punição, um Deus que punia. E, além disso, ele vai trabalhar com a respectiva situação do orbe atual. Ele vai falar para nós lá que o nosso orbe atual, inclusive, essa pergunta que é feita, que ele responde, né? A felicidade não está nesse mundo, ela está no Eclesiastes, quer dizer, não é algo novo, uma novidade da doutrina espírita, não é algo que aparece do nada ali no Evangelho segundo o Espiritismo, mas é algo que está vindo ali do Eclesiastes. E ele nos fala, e aí nós já é tão bonita a obra de Kardec, né? Porque ela começa ali com: eu não vim destruir a lei, na casa do meu pai há muitas moradas. E na casa do meu pai há muitas moradas, ele fala sobre os diferentes mundos. Ele fala que a Terra já foi um mundo primitivo e que hoje a Terra é um mundo de provas e expiações. E no mundo de provas e expiações, você encontrar ali a felicidade nesse mundo, ela ainda é um pouco difícil, porque é um mundo onde o mal ainda acredita no mal. O equilíbrio ele começa a partir do mundo de regeneração. E não é por nada que depois do mundo de regeneração você tem um mundo chamado mundo feliz, onde a felicidade ela é já vista com mais propriedade, porque é uma construção.
como nós abrimos aqui o nosso trabalho de evolução, falando da pergunta 132 e 67, a edificação do próprio órgão para que ele se torne um mundo feliz, em que a felicidade se torne algo mais geral, é algo que depende de nós. E depende muito do nosso esforço, porque nós somos os braços, nós somos os co-criadores. Alguns em plano maior, outros em menor, mas, de qualquer maneira, somos espíritos co-criadores. E que temos como incumbência não só edificar o reino de Deus no nosso coração, mas edificar o reino de Deus aqui também, no planeta Terra. Essa, basicamente, é a mensagem que eu resumi e que está ali, a felicidade não é deste mundo, que é uma mensagem que foi ali trazida, foi psicografada e o Espírito que nos fala Nicolas François Magalhães. Mas isso é só para chamar a atenção que essa pergunta, na verdade, é uma pergunta que tem uma certa recorrência. De algum modo, pode-se conceber a felicidade eterna? Bom, partindo dessa premissa que nós já temos ali uma ideia que nos foi apresentada muito pontual por esse nosso irmão Nicolás Magalhães, vamos ver o que Emmanuel nos traz. Se todo espírito tem consigo a noção da felicidade, é sinal que ela existe e espera as almas em alguma parte. Tal como sonhada pelo homem no mundo, porém, a felicidade não pode existir por enquanto na face do orbe, porque na sua generalidade as criaturas humanas se encontram intoxicadas e não sabem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que a cercam no planeta. Contudo, importa observar que no globo terrestre, é, é no globo terrestre que a criatura edifica as bases da sua aventura real, pelo trabalho e pelo sacrifício, a caminho das mais sublimes aquisições para o mundo divino da sua consciência. Bom, é uma síntese de resposta bastante interessante e que, ao meu ver, não foge em nada daquilo que a gente encontra dentro do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Essa noção de felicidade, ela me fez refletir a uma outra pergunta que nós temos ali na abertura das leis morais. Eu não lembro se é que é 614, gente, eu não estou bom para guardar o número de perguntas, mas eu lembro algumas perguntas, porque são perguntas muito pontuais e importantes. Ela abre o rol, né, das leis morais e ela Kardec faz uma pergunta, né, o que se entende por lei natural? E a resposta dada pelos espíritos é uma resposta que, ao meu ver, pode ter deixado Kardec até ser um pouco assustado, né? Porque era um tempo da fisiocracia, né? Nós estávamos ali num período de Charles Darwin, com a evolução das espécies. Então, era um período que eu acho que ele imaginava receber uma resposta não tão direta assim. E aí eu acredito que isso para nós também é algo assim muito notável, porque ele respondeu: o que se entende por lei natural? É a lei de Deus. E essa lei, criada por Deus, ela tem como objetivo a felicidade do homem. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Lembrando que o perfeito in é uma negação. Quer dizer que, se essa lei de Deus está em nossa consciência, que é inclusive uma pergunta que ele faz mais adiante, porque ele percebendo que a mesma lei que me atrai a uma pessoa é a mesma lei que atrai os objetos, né? As leis gravitacional é a mesma lei que atrai eu a uma outra pessoa. Ou seja, é uma lei única, é uma lei que é uma derivação da lei do amor. E ele vai abrindo essas perguntas e pergunta, né, onde está escrita a lei de Deus? E ele coloca, né, na consciência, né? E como um grande artista que faz uma obra maravilhosa, que é os seus filhos, ele coloca ali como uma assinatura essas leis de Deus. Bom, e elas estão nas nossas consciências, ele também pergunta, né, poxa vida, e por que que ela tem que ser lembrada, né? Porque muitas vezes a gente esquece ou a gente negligencia. Esquecimento e negligência são coisas diferentes, né? Quando nós esquecemos, significa que nós ainda temos dificuldades em fixá-la, né? E aí, muitas vezes, o erro é coberto pela multidão de pecados. Mas quando nós negligenciamos a nossa própria consciência, muitas vezes, a necessidade de um processo um pouco mais
doloroso. Por isso que nós trabalhamos na semana passada sobre a dor moral, né? E a dor moral, normalmente, ela vem nos chamar a atenção porque a nossa consciência já está, de certa maneira, desperta. E aí, essa infelicidade, essa negação da felicidade, ela provavelmente teve como origem o orgulho e o orgulho. Então, são processos que nós vamos ali construindo, edificando, o mundo em que nós nos encontramos, quando ele coloca aqui, né, sobre esse nosso orbe, enquanto na face do orbe, porque sua generalidade, as criaturas humanas, se encontram intoxicadas, não sabem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que cercam o planeta. Essa passagem ela é muito bonita e ela me leva a duas reflexões. Uma delas, eu vou compartilhar de um filme que eu assisti ontem e eu achei interessante. É uma série que passa na televisão que não tem nada a ver com o nosso estudo, que é o Magnum, que passa na Universal Studios de um investigador particular. Eu não tem nada a ver o filme, mas o interessante foi o final de ontem. O final, o último, aqueles últimos, o último minutinho final, ele se encontra sentado com a companheira dele na praia, eu não vou usar nomes aqui porque não precisamos disso, e a companheira dele, eles estão vendo um pôr do sol, né, na praia do Havaí. E vou falar para vocês que era algo assim realmente maravilhoso, maravilhoso. E a companheira dele pergunta para ele: "Você acredita em Deus?" E ele fala assim: "Olha, resumidamente, eu para não cumprir a resposta, eu vou dizer para você que sim." E ele devolve para ela a pergunta: "Mas e você? Você acredita em Deus?" E ela vira para ele e fala assim: "Olha, eu não tive até hoje contato com algumas escrituras que pudessem me dar uma solidez para acreditar ou não. Mas, quando eu vejo esse pôr do sol, e vejo toda essa beleza, eu mesmo me questiono. Será que não há algo ou alguém que tenha realmente ficado tudo isso, que tenha construído toda essa beleza, toda essa maravilha, que eu não consigo entender?" E o filme encerra aí. Eu achei essa passagem assim muito interessante porque é um filme que trata de investigação policial e que não tem nada a ver. E no final, esses dois últimos minutos, eles trazem essa reflexão. Falei, nossa, é algo assim que provavelmente passou pela cabeça da pessoa que estava ali redigindo o roteiro e falou, sei lá, ou a pessoa viu aquilo e falou, não, eu preciso colocar isso. Os dois últimos minutos eu vou colocar isso, né? E aqui, Emmanuel nos chama a atenção, né? Que muitas vezes a gente acaba intoxicado, perdido nas coisas do dia a dia, preocupado com coisas tão pequenas, que a gente acaba não vendo a beleza, não vendo a escola maravilhosa em que nós nos encontramos matriculados e o cuidado que esse Deus, que é Pai, Abba, Papai, tem com cada um dos seus filhos. Olha a maravilha que é esse mundo, olha tudo que está à sua volta. Se a gente compreender, que nem coloca, se a gente conseguisse contemplar a grandeza dessas paisagens que nos cercam no planeta, não teria como. Como ela falou, olha, eu não tive oportunidade, como nós aqui espíritas temos todo o cabedal de informações. Ela falou, eu não tive oportunidade de conhecer nada. Por isso, eu só posso contemplar essa grandeza que eu vejo. E isso para ela bastou. Então, aí ele continua, né? Importa observar que o globo terrestre é criatura edifica as bases da aventura real, né? Somos os arquivos, somos os responsáveis pelo nosso crescimento, né? Cada um segundo suas obras, pelo trabalho e pelo sacrifício. E o caminho das mais sublimes aquisições para o mundo divino, da sua consciência. Ou seja, respeitar, né, as leis de Deus que estão impressas na nossa consciência, sabendo que esse Pai mas colocou lá para a nossa felicidade. E finalizando a minha passagem, a minha conversa, uma coisa que eu acho importante a gente conversar, porque a felicidade, ela é para nós. A felicidade foi feita para nós. Não existe contrário de felicidade. Tristeza, o contrário de tristeza é alegria. E
essas duas situações, elas são muito comuns no nosso cotidiano, na nossa vida do dia a dia, e elas são dicotômicas. Elas realmente, ora eu estou feliz, ora eu estou triste. Depende. Depende das circunstâncias, depende do que eu estou fazendo, da sintonia. Felicidade, alegria e tristeza, elas mudam bastante durante todo dia. Mas eu posso estar triste, mas ao mesmo tempo feliz. Por quê? Eu posso estar muito triste, porque eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe. Mas eu estou feliz, porque eu tenho certeza que ele está junto do meu pai. O meu pai, que é Deus, que é o nosso pai, ele vela por cada um de nós. E ele não vai esquecer do meu pai, não vai esquecer da minha mãe, e eles vão estar lá junto deles, tendo tudo o que ele precisa, tendo todo o amparo que ele precisa. E isso me deixa muito feliz, isso me deixa muito confiante. Isso é fé, isso é fé. Mas essa fé também ela me dá essa felicidade. Então eu posso estar passando por uma tristeza muito profunda, mas ao mesmo tempo eu posso estar feliz, porque eu sei, eu confio em Deus. E por isso que eu acredito que nosso irmão François Madeleine de Kardec colocou essa mensagem justamente dentro do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque é onde realmente nós precisamos ali desenvolver essa fé e essa confiança em Deus, porque ele realmente sabe, ele realmente tem nós como seus filhos, e ele nos criou para sermos espíritos puros e felizes. Cabe a nós, então, apenas fazer a nossa parte, trabalhar. Trabalhar confiando, acreditando. Eu acho que a palavra não é acreditar, a palavra é confiar. Confiando que nós encontraremos a felicidade. E que esse planeta aqui hoje não é um planeta que você encontra essa felicidade, exatamente por ele estar nesse processo de burilamento dos espíritos que aqui se encontram, ele certamente, sim, um dia, um dia será um momento feliz. Obrigado, gente, pela oportunidade de compartilhar o que eu penso a respeito. E eu gostaria de ouvir um pouquinho todo mundo. Eu vou fechar o chat para a gente poder se ver um pouco melhor. E a gente aí pode abrir para a gente conversar um pouco sobre essa nossa pergunta e essa resposta. Eu já vou direto abrir para a Meg. Meg, alguma coisa do livro dos Espíritos que a gente gosta? Ou, né? Você está ouvindo bem? Bem, né? Tudo bem? O pessoal da internet está ouvindo bem? Está ouvindo bem? Mas, né? Está mais próximo. Na questão 920, o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Não. Visto que a vida lhe foi dada como prova ou inspiração, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz como nosso Senhor é. E no 922, a felicidade direta é relativa à posição de cada um. Se basta a felicidade de um, faz a infelicidade do outro. Porque para a vida material é a posse do necessário. E para a vida moral é a consciência tranquila do poder. Eu acho que essas duas questões, de algum modo, podem conceder a felicidade na Terra ao felicidade. Depende do estado de cada um, da evolução de cada um e o que é a felicidade de cada um. Se a posse material é tudo, ótimo. Se a vida moral é a consciência tranquila, ótimo. Depende da evolução de cada um. Nessas duas questões do livro do Espírito, eu acho que eu tenho. A 920 e a 920. A 922, inclusive, lembrando que a codificação espírita ela é o cristianismo repetitivo, né, repetido. Quando ele coloca a posse do necessário, nós temos ali no próprio Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, quando Jesus fala, né, com as nossas preocupações, com o que vestir, com o que comer, parari, parará, né? E no final ele fala, né, que todas essas coisas, elas são necessárias, né? Então a posse do necessário é importante, né? E ele fala que a gente deve primeiramente se preocupar com o reino de Deus, com a edificação do reino de Deus. Isso nos será acrescentado, né?
E aí é o grande problema, né? Aquilo que a gente sempre conversa, né? O que é necessário e o que é desejo. Necessário é dormir, desejo é aonde? Necessário é vestir. Necessário é vestir. Vestir o que? O desejo, né? Necessário é comer. Comer, a gente precisa comer. Agora, o desejo do que você vai comer é que pode ser um pão, pode ser um churrasco, né? Então, aí é o problema, né? Então, a gente precisa ter muito controle sobre os nossos desejos, para que a gente não avance, né? Sobre aquilo que, na verdade, poderia ser necessário para todos. Às vezes pode estar faltando comida, e a gente sabe que falta comida para muita gente, porque o desejo de alguns, às vezes, extrapola aquilo que poderia ser o necessário para todo mundo, né? A mesma coisa com o vestimento, a mesma coisa com a moradia, mas você tem um armário de sapato, né? Então, tem aí nós temos que aí trabalhar com um processo que ele coloca, né? Que é a posse do necessário, né? Então, é você ter consciência, como ele coloca lá no Sermão do Monte, né? Daquilo que você realmente precisa e não extrapolar, porque todas as vezes que você avança nos desejos, aquilo que você acumula pode estar faltando para outro, pode estar faltando para outro. E isso realmente é algo que a gente precisa ir trabalhando com a gente, né? Eu sempre digo assim, né? Eu já tive, né, no passado, né, hoje já não faço mais, graças a Deus, consegui já entender isso, né? Eu tinha coleção. Eu acho, depois que eu comecei a pensar um pouco sobre isso, eu tinha coleção de selos. Quer dizer, colecionava selos, gostava. Tinha, tinha mais de 20 mil selos. O problema é o seguinte, né? O tempo que eu vou em busca dessas coleções, dessas coisas, é um tempo que eu estou gastando com coisas materiais e que eu poderia estar buscando outras coisas. Para mim, hoje, eu compreendo que esse tempo não é mais necessário, porque amanhã eu vou desencarnar, e todos nós, desculpa dar uma notícia dessa, tá? Mas todos nós um dia vamos desencarnar. E aquele livro que eu tinha o maior cuidado de colocar lá a charneira, para colocar o selo bonitinho, alguém vai pegar na mão e vai falar assim, vai falar, olha fora. Reciclado. Reciclado. Então aí eu falei assim, puxa vida, isso não está dentro do necessário. Isso é um tempo. E é um tempo que eu estou, sabe? E o tempo que eu tenho, que é o interregno entre o nascer e a morte, que é o tempo, a verdade do tempo, que a gente tem de tempo é isso. É o interregno entre o nascer e morrer. E o resto, 1 hora, 10 dias, é sempre vida de espaço. Né? Só para a gente ter uma noção. Mas a gente tem um tempo. Esse tempo é tão valioso eu não posso ficar jogando fora, fazendo ali, perdendo 1 hora, 2 horas para acertar a charneira, deixar a página bonitinha. E aí eu peguei hoje, eu tenho o livro, está lá fechado, mas eu não tenho mais todo aquele apreço, todo aquele carinho por um bem material que eu sei que vai ficar nesse mundo e que, na verdade, eu estou desperdiçando um tempo tão importante que eu poderia fazer outra coisa. Olha, eu sei que para muita gente o que eu falei pode estar até doendo no meu coração. Para mim, demorou um bom tempo, para mim entender isso e me desvincular desse prazer, vamos dizer assim, de fazer uma coleção. Hoje eu já não tenho mais isso. E eu agradeço isso muito à doutrina espírita, a tudo aquilo que a doutrina foi me abrindo, esses horizontes, de entender melhor esse tempo, de entender sobre esses aspectos e isso, na verdade, não era algo que era da felicidade, mas era da alegria momentânea. E que aquilo não tinha muito sentido. Bom, eu sei que posso ter fugido, mas eu sei nem porque comentei isso. Vou fechar os parênteses aqui e vamos passar a palavra para as pessoas aí conversar. Vamos lá, gente. Foi de uma experiência, né? Está ouvindo? Vamos comentar para até aqui, eu tive uma vez também tive um desdobramento. Eu estava muito consciente do que estava acontecendo. Mas foi uma coisa assim, de segundos. Eu me vi com uma criança no colo, né, que eu sentia que sabia que era minha filha, mas um amor que
eu desconheço, sou mãe de um casal, né? E a mãe, né? Não menosprezando o sentimento do pai, né? Que também é um sentimento grande, enorme, mas a mãe precisa de vínculos, né? De amamentar, de gerar e tudo mais, tem vamos dizer, um upgrade aí de sentimento, né? Nesse julgamento, eu tinha um sentimento que eu desconheço. Era uma coisa tão grande, era um amor tão maior, que quando eu olhava aquela criança, eu sabia que era minha filha, eu olhei para a frente assim, eu só vi uma luz, eu comecei a chorar, me emocionar, agradecendo pela oportunidade de sentir aquilo, sentir aquela emoção, aquele amor. Sabe, eu estava tão grata, nem quando eu acordei, eu falei, meu Deus do céu, que sentimento é esse? Já, foi, não faz bem. Aí eu fiquei pensando assim, quantos outros sentimentos, visões, interpretações devem se existir do que a gente conhece, desse básico aqui que nos é permitido. Então, quando você, quando a gente de foto e tudo mais, eu me lembro de como a gente fala assim, lá no nosso lar, as plantas, as aves, tem um brilho diferente, tem uma ideia. Porque uma coisa fácil, a gente consegue assimilar com uma planta, com uma árvore, com flores, que a gente conhece aqui. Mas muita coisa muito maior do que a gente conhece, que deve ser maravilhoso, deve ser realmente toca, né, lá dentro da nossa alma, que a gente não conhece. Exatamente. Aqui, quando a gente vê uma planta, uma árvore, uma flor, e achar lindo, é a base de tudo que a gente ainda tem por desenvolver, de todo esse desenvolvimento que a gente tem de nascer, de renascer, de morrer, de renascer, que a gente vai se lapidando, né? Essa pedra bruta que a gente é, para chegar num sentimento desse. Então, eu lembro nesse momento que eu agradeci, eu comecei a chorar pela oportunidade de eu estar tendo acesso àquele sentimento, mesmo por uma questão de segundo, que eu sei que não é igual que a gente tem. Então, realmente, eu acho que ele fala dessa felicidade, a gente tem pitadas de alegria, mas a felicidade mesmo, a gente não está bem longe, talvez, de saber. É bom sentir. Então, coisa fantástica, Muito bom. O livro Nosso Lar, inclusive, fala de um desdobramento, numa câmara de replicação, que nosso irmão realiza. Ele ali deixa o seu aparelho de espírito muito tenso, né? Para que ele pudesse, num processo de desdobramento, como a gente faz no sonho, né? Visitar o local onde a mãe dele se encontrava. Ele faz algumas descrições, eu não vou queimar o livro, depois vocês veem no livro, e traz exatamente essa ideia, porque as coisas são muito mais quintessenciadas, muito mais sutis, né? E essa beleza que, por enquanto, nós não podemos avaliar, porque o nosso grau de visão aqui é muito estreito, né? E, inclusive porque nós só conseguimos avaliar aí uma fração insignificante do todo universal, tudo aquilo que é ponderável. E dentro do imponderável está a grande maioria. Dentro dessa imponderável, eu imagino as maravilhas que existe ali dentro. Né? André Luiz ali nos deu apenas um leve foco, né, de algumas coisas que ele pôde fazer por similaridade do que ele via. ele conseguia, Por similaridade. Por agora, similaridade. outras coisas que ele devia ter, Que ele não tem como comparar. por ele, porque ele não tinha compreensão. Não, eu diria que ele viu, mas como é que eu vou comparar? É a mesma coisa que querer dizer para um cego de nascença que o vermelho, o verde, o azul, não tem como, né? Então, algumas coisas que ele viu que acredito que não tinha como. Ele coloca no livro.
Há algumas coisas que eu estou aqui observando, eu não tenho como fazer comparação. Para dizer para você as belezas das coisas que eu vejo aqui. Com certeza. Rosana, por favor. Ah, essa tal felicidade. Deu até música, né? Estava aqui, enquanto desenrolava o estudo, lembrando dos meus 18 anos. No primeiro emprego aqui em Montes Claros, quando eu morava em São Paulo, eu já tinha trabalhado. Mas no primeiro emprego aqui em Montes Claros, um dos nossos colegas, numa conversa, num bate-papo, mais ou menos já com o dobro da minha idade, e a conversa girou em torno disso, né? Não sei se a pergunta foi: você é feliz? Eu fiz para ele. E ele falou assim: olha, feliz? Não. A gente só tem momentos felizes. E a vida foi passando, eu vou me tornar espírita aos 24 anos. E hoje, lembrando dessa conversa, eu falei assim, quanta sabedoria em tão poucas palavras. Porque é, o contexto de felicidade é um estado de alma. Ele não está fora, ele está dentro. E, então, naqueles meus 18 anos, muito sonhadora, a felicidade tinha todo um contexto, né? Que a gente via na literatura, via no cinema, e depois estudando melhor os contos de fadas, que na verdade são verdadeiros tratados psicológicos, sempre terminam com uma frase máxima, né? E viveram felizes para sempre até ali, né? Porque depois dali começa toda uma jornada de experiências que a gente nunca vai saber quais são os desfechos, né? A gente só sabe até ali, porque sempre num enredo, num roteiro, já que você falou de um filme, eu lembrei desses contos, é, um não conhece o outro. E já diz o grande ditado popular, ou o grande ditado psicológico, é que de longe todos são normais. Aí, quando você vai para o campo desafiador da convivência, nós, na filosofia mais popular, né, cultural, já comeu 1 quilo de sal com essa pessoa? Alguns falam que é uma saca, né? Uma saca é o quê? 60 quilos? Sim. Aí, isso falando de uma pessoa. Só que esse contexto da felicidade, Emmanuel é muito feliz. Em que sentido, em que contexto? Hoje, lendo um tratado científico sobre o corpo etéreo nosso, que é essa parte mais sutil, mas que também é matéria, o cientista ele coloca algo interessante lá no início do livro. Ele fala assim: quando o ser humano sabe que existe reencarnação, sabe o contexto em que vive, o caminho da felicidade está aberto. Eu acho interessante, porque as coisas começam a fazer sentido. Então, hoje, a maioria nossa de humanidade está mergulhada em resolver o próximo conflito, o próximo desejo, o próximo drama, o próximo trauma. Muito, vamos dizer assim, na linguagem bem popular, terra a terra, um ano mesmo. E isso também me lembrou Renúncia, né? Um livro fantástico de um espírito que vem de um planeta feliz, não tinha necessidade nenhuma de nascer na Terra, mas vem por amor a um espírito da sua relação, e é advertido, né? Esse espírito é advertido. Queres mesmo ir para o vale de lágrimas, para as dificuldades, os desafios que você não tem necessidade nenhuma mais de passar e correr o risco de não cumprir a missão? Em outras palavras, é mais ou menos isso, né? Tem o meu animismo aí, mas me lembro muito bem desse diálogo.
E ela, a Alcione, resolve vir por amor a Polos, né? Um amor que transcende todas as questões humanas que nós entendemos. Porque tem que ser muito amor mesmo, você sair de um planeta que já é considerado feliz vamos dizer assim, nascer em 2 degraus evolutivos abaixo. O próprio Cristo, né? Como que a gente vai ver a felicidade nele? O semblante de serenidade não muda, é o mesmo. Não oscila emoções nem sentimentos. Talvez a gente consiga ver aí o que é o estado de alma feliz. Está indo para o vale da morte, da crucificação, está tudo bem, fala para nós, tem de bom ânimo, vai dar tudo certo. E no final das contas, eu vou sobreviver e vocês vão ter uma prova aí patenteada da imortalidade. Então, assim, esse assunto ele é profundo e, ao mesmo tempo, a gente é, vai para as coisinhas pequenas, como o Rose acabou de falar, né? Tem dia que eu ouço uma música e eu falo assim, Senhor, como eu sou feliz em poder ouvir. Eu falo, nossa, como que é prazeroso você conseguir degustar essas vibrações, essas harmonias. E às vezes não é uma música clássica, não, é uma música popular mesmo. Tipo assim, como que a pessoa conseguiu fazer isso? E eu estou aqui me concedendo a honra de ouvir. Então, quando a gente vê o simples movimento da natureza, a gente fala, nossa, igual o pôr do sol, né, que a mulher reconhece que transcende a experiência humana, então é algo muito maior fez. Aí a gente começa a abrir a janela da felicidade. Quando é que ela começa a ser aberta? Quando a gente consegue ver sentido em tudo, mesmo na guerra, mesmo no parente mais difícil, mesmo no colega de trabalho que te dá mais trabalho ainda do que seu próprio trabalho. Então, é, aí a última questão, né? Estou me alongando muito, mas o que a gente vê muito nas mediúnicas e na literatura é a ausência de felicidade e muita angústia naqueles que já sabem e não fazem ou não sentem, estão no estágio ainda de absorver conhecimento, ainda não estão na fase de sentir aquilo que sabe. Então, a gente vê isso muito nos livros de Manuel Filomeno de Miranda, pessoas que conheciam tudo isso que a gente está falando, processo evolutivo, o contexto do planeta em que nós nos encontramos, a realidade da reencarnação, a- o acaso não existe, mas a casualidade em tudo e mesmo assim entristecidos, porque há longa distância entre o que se sabe e o que se faz. Talvez aí é o caminho da felicidade, eu saber e fazer. Rosana, muito, muito obrigado. Você lembrou uma frase que eu costumo usar muito em palestra, né? Também faz palestra pública, né? E lógico, em palestra pública a gente tem que ser muito direta, né? Uma povo, está falando pela primeira vez. A gente fala assim, existem 3 coisas que a gente deve fazer se a gente quer ser feliz, se a gente quer ter felicidade. 3 coisas que a gente precisa fazer. E são bem simples. Eu vou resumir. Olha, assim. Primeira delas, ensinar o que se sabe. Segunda, viver o que se ensina. E terceira, perguntar o que você não sabe. Isso é receita para ser feliz. E a Rosana, ela foi trabalhando, trabalhando, trabalhando nessa receita. Foi muito legal, Rosana. É isso aí. Ensinar o que se sabe, viver o que se ensina e perguntar aquilo que você não sabe. Aí está envolvido humildade, está resignação, está indulgência, está tudo aí dentro. Interessante. Eu normalmente fecho nessas 3 coisinhas simples, isso a pessoa grava, né? Grava
como é uma palestra pública, a pessoa grava isso, né? E depois ela vai descortinando, vai abrindo, como a Rosana fez. Muito bacana, Rosana. Obrigado. Eu lembrei exatamente dessas três passagens que foram muito pontuais. Muito, muito obrigado por compartilhar com a gente isso Me daí. lembrou outra popular. 3 coisas você precisa fazer na vida para ser feliz: ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Ainda está faltando um livro. Para mim falta o livro, tá? Plantar árvore, eu já plantei um monte de filhos, já tenho, mas ainda não escrevi o livro. E o meu português é péssimo. Leia, por favor. Olha, com relação ao livro, o Eduardo, junta os PDF que você já montou, vira um livro, entendeu? Então, digamos assim, você não está tão longe. É brincadeira. Mas Bem é uma. lembrado, algumas pessoas já me falaram, Léo, olha, você tem tanto artigo publicado por aí, só juntar. É verdade. Exatamente. Junta, faz uma obra, seja de contos, ou seja só apenas, né, um contexto de temas, ele já é um livro, Ana. Mas, enfim, pegando o que está escrito aqui, o que foi falado, quando foi trazido essa experiência do desdobramento, ou que a Rosana também, como é que é o nome? Perdão, esqueci. Quem, Rosilene. então, que a Rosilene trouxe, e também juntando com o que a Rosana falou, eu vejo assim que quando aqui na primeira frase disse todo espírito tem consigo a noção de felicidade, é sinal que ela existe, espera as almas em alguma parte, para mim isso fica muito claro quando ali no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente vai na Lei do Amor, que diz que existe o germe, é exatamente isso, não é? A gente costuma falar muito, porque pega a questão lá, 620, que está falando que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Pelo menos eu, na faixa evolutiva aí que eu estou, eu preciso primeiro, o que eu tô, identificar quais são os meus níveis de consciência, porque senão eu nem fica, isso é uma coisa que esclarece muito. E nesse aspecto de essa noção de que ela existe, isso é uma coisa que está na nossa essência como ser espiritual. A gente sabe que eu não preciso definir com esse ou aquele, ah, aquela questão do mundo que eu vi para dizer que isso é felicidade ou não. Agora, para mim, se eu não conseguir desenvolver os sentimentos mesmo, não as emoções, mas os sentimentos. No caso, quando a Rosane falou da experiência que ela teve no desdobramento, é você ver uma beleza que é vivenciar um momento que é possível e que vai ser possível se a gente souber cuidar de nós. Quer dizer, algumas coisas, por exemplo, e não, é claro que não vai ser nessa existência, agora, que eu vou conseguir absolutamente tudo ou quase tudo. Basta ver, por exemplo, a questão da paciência. Se eu não tiver primeiro tolerância, se eu não tiver compreensão, se eu não tiver indulgência, eu não vou nem ter paciência. Então, o que que eu vou fazer? O que eu tento fazer, né? E quando a gente lê isso daqui, quando ele diz, por exemplo, não pode existir por enquanto na face do orbe, porque é dentro de um processo evolutivo longo. A gente, nenhum de nós sabe a quantas reencarnações nós estamos, mas agora pelo menos o compromisso atual é muito maior pelo conhecimento que a gente tem, né? E quando fala aqui da questão da contemplar a grandeza das paisagens exteriores, eu durante muito tempo ah, passei a observar só durante muito tempo mesmo, quando estava numa prática que era do shintoísmo, a questão da beleza, da grandeza da paisagem. E depois eu percebi que não, para eu entender a paisagem, eu tenho que me entender,
porque eu não vou nem, como é que eu vou entender? E isso eu acho muito importante para criança e para adolescente. Quando você trabalha com nessa faixa etária, com os contrastes do que é áspero, do que é liso. Você pega, por exemplo, uma árvore, quando você pede para uma criança de 3, 4 anos para ela passar a mão no caule da árvore, que é lisa, como a de um, vamos supor, de um coqueiro, mas de um outro que é um carvalho que é áspero, o que que é? Mostrar para a criança que ela, às vezes, em determinada atitude, ela pode, com determinado sentimento, ela, com relação ao coleguinha, ela é tão áspera quanto aquela casca do carvalho. Então, isso eu entendo isso, a observação maior da natureza e dessa lei da natureza que é a primeira que está dita aqui, quer dizer, outro aspecto, a questão do multiverso. Se você ensina para uma. É com justa razão que Eurípides Barçanufo, quando uma da escola, logo com as primeiras turmas, o que, que era estudado? O universo. Porque quando você leva para aquele espírito a noção de que ele não está circunscrito nesse órbito, existe um multiversos hoje que se tem conhecimento, antes era um universo, só que a gente sabia. Então, essa resposta dele, eu acho que envolve todas essas coisas, e quando ele fala a base da sua aventura real pelo trabalho, pelo sacrifício, o trabalho, por ele ser a segunda lei moral, significa o quê? As minhas experiências de mudança, porque através do trabalho é que eu vou conseguir isso. E quando fala ali as criaturas humanas se encontram intoxicadas, mesmo, é claro, se ele responde isso numa época de guerra, onde isso, mas ele não está se referindo àquele período só que era vivido da Segunda Guerra Mundial, mas desde muito. E o quanto eu não vou contribuir para isso. Esse é o ponto. Quando você, pelo menos eu tenho como, como norte, né? E quando foi mencionado aqui pelo dado a questão da necessidade, a necessidade, ela traz para... Ela vem, no mundo que a gente vive hoje, essa questão da necessidade, ela acaba trazendo um conceito ali, na essência, de uma certo até egoísmo. Ou tenho necessidade disso, eu tenho necessidade de comprar, em vez de eu comprar um pão francês, eu compro um pão de forma. Porque vai que eu vou precisar, o pão francês eu como hoje, mas amanhã e depois eu ainda tenho. Quer dizer, é um exemplo besta, né? Mas o que eu vejo para mim, hoje, o que funciona é saber o que é suficiente e não o que é necessário. O que é suficiente para a existência, tanto no aspecto físico, no sentido de manutenção, né, do corpo físico, que é uma dádiva que a gente recebe, a responsabilidade com ele, que é muito grande. E então é mais ou menos isso aí. Quer dizer, eu vejo nessa resposta, de fora o que a Zimeli trouxe das questões dos espíritos, e que o Eduardo também falou dos aflitos, você tem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, a vida futura, é exatamente isso. Se eu, como espírito, não tiver essa, essa verdade da vida futura, como é que fica? E o outro é a questão da lei do amor, que é aquilo ali. A gente precisa, esses itens, que é do 8 até o 10 do capítulo 11, a gente tem que fazer um mergulho muito grande ali, porque tem muita coisa, muita, muita coisa. Tá? Enfim,
Era isso. Não tem nem o que dizer, né? Realmente fechou com chave de ouro. Tem tanta coisa para a gente ver, para a gente estudar, e é por aí mesmo. Quer dizer, eu lembrei só de um trechinho do Evangelho sobre o Espiritismo, já a Léa lembrou de outros dois pontos importantíssimos, a lei do amor, e outro que ela citou sobre a vida futura. A vida futura, por que foi colocado no capítulo 2? Por que ela está no capítulo 2? Por que a lei do amor está junto com dar a César o que é de César? Por quê? Né? Por que ela está ali? Por que ela é o terceiro item do mandamento maior? É só a gente. E uma outra coisa que eu ia falar, quando a Silene falou sobre a questão da criança, tanto as mães e os pais também, essa, a paternidade ou a maternidade é a educação do sentimento que a gente precisa seguir, porque é isso, é o grande aprendizado, está exatamente ali. Então, quando a Rosana colocou um filho, a ave, você está. Começa por aí. Olha, realmente fechou com chave de ouro, gente. Muito bom. Eu já anotei tanta coisa aqui para a gente ler e fazer as observações, que acho que é uma boa lição de casa para a gente. A gente voltar, refletir um pouco, ler essas passagens, além do amor, que é algo que é substancial, que é importante a gente refletir, e tudo aquilo que a gente comentou, né? E não, eu só ia acrescentar o seguinte, com relação até o que foi trazido na obra de André Luiz, em outras obras, quando a gente pega essa questão que eu mencionei da educação da criança, do jovem, tem um caso, Missionários da Luz, que é de um espírito que é Anacleto, que aquilo ali é um alerta para muitas famílias, porque era uma família, essa personagem, Anacleta, ela era mãe ela foi mãe na reencarnação de três espíritos, né, dois masculinos e um feminino, e ela vivia num lar constituído como qualquer lar de classe média, qualquer um, sem nenhuma diferença do que a gente vive hoje. E o que que tinha ali? Geralmente, quando no casal tem um que é aquele que diz não e o outro que vai é o sim, sim, sim o tempo todo, né? É mas, enfim, o que que aconteceu ali? Ela simplesmente foi permissiva na educação dos filhos. A tudo ela para o futuro, para a profissão, vamos ser o melhor, vamos fazer, quer dizer, concedendo coisas que ela julgava que era importante para a educação daquelas três. E no livro, que André Luiz está trazendo ali para nós? O caso dela, que consegue novamente reencarnar para recuperar, para poder trazer nessa encarnação os três filhos que foram totalmente desviados. Exatamente, quer dizer, eles já traziam a matriz de outras encarnações, eles já traziam a matriz de algumas tendências ah, negativas, e com o desencarne dela, eles afundam totalmente, porque eles não tinham base sólida de valor, nenhum. E aí o que que é? Então, eu passei um pouco aí, desculpa. Uma leitura importante, bem interessante, né? Está no dicionário da luz. Realmente é uma coisa que eu não tinha me recordado, mas muito bem recordado, né? Muito obrigado por trazer isso aí para a gente. E a gente chega hoje ao nosso final, né, da nosso estudo da pergunta 240. Semana que vem a gente vai para a pergunta 241. Eu vou só fazer, como a gente sempre faz, né, a leitura da pergunta,
a gente já ir abrindo as reflexões aí durante a nossa semana. Onde o maior auxílio para a nossa redenção, onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? Onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? Onde você encontra? Onde está o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? É uma pergunta, né? Essa vai exigir um pouco mais de reflexão, né, gente? Você vai ter um pouco mais de reflexão. Mas é para a nossa próxima semana. Então, queria agradecer a presença de todos pela internet, a Leia, a Rosana, que ela teve que sair porque ela vai fazer uma palestra agora às 18 horas. A Sátia, o pessoal que esteve aqui com um tempo com a gente, nosso muito obrigado. Que Deus possa iluminar o caminho de todos vocês. Você tenha uma semana abençoada. A nós aqui que estamos também, uma boa semana para todos nós. Que Deus possa iluminar os nossos caminhos, que nós tenhamos uma semana abençoada. Que as nossas famílias recebam também nossas vibrações de amor, a todos os nossos próximos e mais próximos, que eles também recebam essa vibração de amor, que nesse momento a gente espalhe, a fim de que nós possamos, como nós comentamos, ter os braços construtores no mundo. Um dia será um